2, versículo 42. Como eu acredito que nós lembramos, nós estamos falando sobre a igreja, o evangelho visível. Mas é bastante complicado nós falarmos sobre um tema que é bastante abrangente, fala sobre muita coisa, mas ao mesmo tempo é difícil de lidar com relação à igreja, com relação ao que as pessoas vivenciam, ao que tem se tornado o evangelho hoje. Hoje, às vezes, dentro da própria igreja, os irmãos jogam pedra nos outros por conta de acreditar numa parcela do evangelho e eu acreditar na outra parcela. E aí fica essa briga. Mas eu consegui extrair um pouco, que é falar sobre o evangelho no chão. É estranho, certo? É estranho. Mas mais à frente a gente vai entender o que é esse evangelho no chão. Alguém lembra o que é o evangelho? Boas novas. As boas notícias. E o evangelho, ele é apaixonante. O seu significado talvez seja o maior significado e o mais sublime de todos. É mais esperançoso e é algo que nós temos que agradecer a Deus incansavelmente, porque é a partir do evangelho que nós temos a nossa salvação. Sem o evangelho, a gente não teria boas notícias, a gente só teria más notícias. E ele é uma palavra de origem grega, como eu já falei, que significa boa mensagem, a boa notícia, a boa nova. E o que é o evangelho? O evangelho é Cristo. Cristo é a boa nova. Ele é o evangelho, ele crucificado, ele pagando pelos nossos pecados lá na cruz e ele ressuscitado. Isso é o evangelho. A vida dele, a esperança que traz essa encarnação de Cristo na terra para que ele pudesse ser sacrificado naquela cruz e morrer pelo seu pecado. Isso é o evangelho. Agora, por que o evangelho no chão? Eu não quero dizer aqui que hoje o evangelho está tão mal que está caído aos pedaços no chão. Não. Mas também não quero falar de um evangelho que está sendo chamado de um evangelho horizontal. Que é um evangelho que ele era para ser uma coisa boa, era para ser um tema bastante abordado, mas que se tornou algo bastante banal. Mas vamos entender primeiro o que é o evangelho vertical. O evangelho vertical, ele parte de Deus para os homens. Ele pode ser compreendido como sendo Cristo. Como a gente viu, Cristo é o evangelho e esse evangelho é vertical, porque ele veio de Deus para os homens. E esse evangelho vertical, ele não fica só nessa vinda e acaba por aí. Ele se torna relacionamento com Deus, ele se torna diálogo com Deus, ele se torna um mandamento, e ele se torna a nossa vida. Esse evangelho que Deus preparou para cada um de nós é o evangelho Cristo, é o evangelho que aborda essa vida de Cristo. O evangelho horizontal, ele podia ser uma coisa bem mais interessante. Podia ser a pregação, podia ser aquilo que ele poderia se tornar, mas virou banal. Hoje o evangelho horizontal, ele se tornou que você vem para a igreja e você vai ser cheio e nada mais. Ele virou como é que eu posso explicar? Virou um termo. Não vamos tirar esse nome horizontal, mas virou um termo que banaliza todo o evangelho que vem sendo pregado e que eu acho que muitos de vocês conhecem, que é o evangelho da prosperidade, que o homem é o centro de tudo, que é
o inflado ego do homem. E esse evangelho é o que a gente tem que esquecer. Nós necessitamos de uma necessidade, necessitamos de estruturas internas, programações sem sentido, letras de músicas incompreensíveis até mesmo para crentes e vícios de linguagem. Esse tem se tornado o evangelho horizontal. Mesmo visando suprir as necessidades do homem, mas ele não olha mais para Deus, diferente do evangelho vertical, que o centro é Deus e que é para Deus que nós vivemos. O horizontal esquece tudo isso. Então, se através de Cristo veio o evangelho vertical, o homem na sua eterna busca, aquela coisa incansável de conseguir o sucesso, conseguir a glória, conseguir a honra para ele mesmo, que vem de muito tempo atrás, se não tirarmos desde do princípio, ele nessa busca, ele transformou esse evangelho que é para ser pregado nessa terra em algo totalmente banal e que nós devemos tirar de dentro, tanto da nossa mente quanto do nosso coração. Nós temos no mundo a missão de pregar e cumprir o evangelho no chão. O evangelho no chão, ele não é, como eu falei, aquele evangelho surrado e jogado no chão. Ele é o evangelho que nós temos a perspectiva horizontal. Não da forma como é pregado, mas nós olhamos para o lado. Vertical nós olhamos para cima, para baixo. De cima para baixo, no caso. E no horizontal a gente olha para os lados e a gente vê pessoas, a gente vê almas, a gente vê sofrimento, a gente vê alegrias, porque a gente vê os irmãos, a gente vê pessoas perdidas. E é essa perspectiva horizontal que nós devemos ter. A gente tem que contemplar Cristo nos homens. A gente tem que contemplar e sermos contemplados como cristãos, sendo pessoas que transfiguram Cristo, por assim dizer. E através de atitudes que nós temos como cristãos, esse evangelho é pregado. Lá em Mateus 28, 19, nós temos o ID. O ID que Jesus, ao ascender aos céus, ele deixou para cada um de nós. E que eu acredito que você, como cristão, conhece, que é ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, sem exceção. Só um minuto. Mas por que o evangelho no chão? Por que não esse evangelho horizontal? Nós temos tantas dificuldades, nós temos tantas provações como cristãos. E hoje em dia, sair para pregar, sair para entregar panfletos ou bater porta, tem se tornado algo tão incomum entre os cristãos que a gente acaba percebendo que parece que o evangelho não está sendo mais pregado como é para ser pregado. Agora, como nós, como cristãos, nós vamos vivenciar esse evangelho no chão. Nós vamos ver agora alguns quesitos de como vivenciar esse evangelho e refletir se nós temos feito, se nós temos pregado e temos vivido esse evangelho. Vamos ler Atos capítulo 2, versículo 42. Leamos. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos.
Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Amém? É um texto bem conhecido, é muito comum. E ele fala sobre 3 coisas essenciais na vida de um cristão. Um dos quesitos que nós precisamos ter para vivenciar esse evangelho é perseverar na comunhão, partir o pão e orações. São 3 coisas que a igreja no começo nos ensina. A comunhão fortalece, a comunhão, o prazer de estar na casa do Senhor aprimora os laços e principalmente demonstra o evangelho no chão. Ele transmite as boas novas através de cada um de nós. É comum que nós, por algum motivo, a gente não queira, não, hoje eu não vou para o culto. Não, mas hoje eu estou com dor de cabeça. Muitas vezes, não, hoje eu trabalho. Mas o sentimento do nosso coração deve ser algo que queira estar na casa do Senhor. Como diz aqui em Atos, as pessoas elas queriam estar juntas, tendo a comunhão, elas queriam ter essa comunhão, queriam viver juntas, tanto que para eles tudo era comum, tudo era a mesma coisa. A gente tem que ter esse prazer de estar na casa do Senhor. É primordial para a vida de um cristão estar aqui dentro, estarmos aqui na casa do Senhor. É um alimento diário. Todo mundo aqui hoje almoçou, né? Eu espero que sim, né? Todo mundo almoçou, todo mundo com certeza tomou seu café da manhã, teve ali um lanche da tarde, não sei, às vezes passa direto. Mas todo mundo se alimentou. Se você passa um dia sem se alimentar, você fica fraco, você perde um pouco ali da sua noção de espaço, você se sente mal. E estar na casa do Senhor é basicamente isso. Buscar o alimento na casa do Senhor é você não querer passar uma fraqueza, é você não querer se sentir mal, não se sentir desnorteado, porque não faz parte, ou então não está comumente aqui participando da casa do Senhor. É comum que nós também tenhamos a vontade de servir, a vontade de expressar aquilo que nós queremos fazer dentro da casa do Senhor. Às vezes não dá certo. Mas não desista. Se você já tentou, se você se sente magoado por alguma coisa, tipo, mas eu tentei ali, ou então fulano de tal não gostou do que eu fiz, não vou para a igreja não. Eu não quero passar de uma pessoa que não aceita aquilo que eu faço, que não me aceita. Esqueça isso. A casa do Senhor, ela é alimento pessoal. O alimento pessoal é aquela coisa que só você tem, aquela coisa que só você vai usar. E é um fator essencial na vida do cristão, porque isso preserva a comunhão entre todos. Estar na casa do Senhor não é simplesmente eu vim aqui no domingo e se sentar nessa cadeira e acabou o culto, eu vou embora. Não é.
Eu vejo uma comunhão muito grande aqui na igreja de Jereissatiana. Não estou dizendo que aqui é melhor do que em outros cantos. Mas aqui eu vejo que as pessoas, tem vezes que a gente fica chutando as pessoas para ir para casa. Bora, gente, já são 10 e tanto da noite, gente. E tem várias pessoas lá fora conversando. Porque gostam de estar em comunhão. E seria tão maravilhoso que todos nós tivéssemos essa vontade de fazer parte dessa comunhão gostosa, esse prazer de estar juntos, conversando, debatendo, sei lá, sobre outras coisas que não sejam da igreja, mas só de estarmos em comunhão, estarmos unidos, planejando, vivenciando o Evangelho, já é um alimento. Mas isso tem que partir do seu coração. Não adianta você querer vir para cá e... não, eu vou pro culto, eu fico ali no culto só aqui fingindo e depois do culto eu converso, bem muito. Ou então você já começa a conversar da hora do culto. Você já começa a conversar daqui e já... Não. O culto é uma coisa, a comunhão é outra. A gente tem a comunhão dentro do culto, mas o culto é para adorar, é para glorificar o nome de Deus. É de nós para Deus. E um exemplo que a gente pode ter de pessoas que preferem estar em outros lugares. A gente sabe de pessoas que é mais fácil escolher um lugar lá longe, que não tem nada a ver com a igreja. É mais fácil escolher um ambiente. Não, eu tenho meus compromissos, eu tenho a minha agenda, do que escolher a comunhão. Eu sei que eu tenho culto no domingo, eu sei que eu tenho culto nas quartas, tenho oração, tenho programação de jovens, programação de mulheres, mas eu tenho meus compromissos. Esses seus compromissos é o que te afasta desse alimento de comunhão que nós temos aqui. Você, quando você se torna um cristão, você escolhe pagar um preço. E esse preço é você se esvaziar de si. Eu tiro por mim que desde criança eu estou na igreja. E desde criança eu fui ensinado que a igreja é o primeiro. Se eu tenho uma agenda, na minha agenda eu tenho lá, domingo, 6 horas eu não faço nada. Na quarta-feira, 7h30 eu não faço nada. E aí a gente vai crescendo, a gente vai entendendo que isso é tornar primordial na nossa vida a comunhão na igreja e adorar a Deus no culto. Mas tem gente que faz o contrário. Não, eu vou... hoje eu tenho vou na pizzaria. Não, mas hoje tem culto. Não, mas só uma vezinha não mata não. Se você tirar a segunda, a terça, a quinta e o sábado, quando não tem programação, você tem 4 dias. Aí você escolhe justo o domingo, a quarta, a sexta, ou o sábado, quando tem programação para sair. É pesado falar isso, porque tem se tornado habitual na igreja. Eu canso de ver o Nacélio reclamar porque a igreja está vazia nas quartas, porque não tem ninguém vindo nas sextas, porque a programação de jovens ou de mulheres deu 5 ou 6 pessoas, sendo que nós temos mais pessoas para isso. E eu não falo isso querendo apontar vocês. Eu falo isso para mim também. Dia de quarta-feira eu não estou aqui. Nem uma quarta, nem eu, nem a Nara. A gente tem os nossos compromissos, porque não dá tempo, a gente vir de lá para cá. Mas se desse tempo a gente dava um jeito. Mas eu falo isso para mim também. Isso vem de Deus para nós. Isso não sai de mim para vocês. É aquela história, se eu aponto um dedo, tem 3 para mim. Então, que essa comunhão seja priorizada na nossa vida.
além da comunhão, a gente tem o partir o pão. Eita, então quer dizer que vai todo mundo ficar gordinho, né? Vamos todo mundo vir para a igreja, que a gente vai partir o pão lá, vamos comer na igreja. Não, que a gente não é igreja de Corinto, né? De Corinto. Partir o pão é contemplar o sacrifício de Cristo. É nós relembrarmos, é nós glorificarmos o nome de Cristo por esse sacrifício, por esse amor que Ele depositou naquela cruz. E partilhar esse pão é partilhar o Evangelho, é partilhar as boas novas. Vivenciar esse pão vivifica a nossa alma, nos faz refletir sobre Cristo. E aí remete muito à ceia, né? Porque a gente come o pãozinho da ceia, vamos partir o pão. Mas na igreja de Atos, o partir o pão era estar na casa uns dos outros. Eles partiam o pão lá no templo, mas também eles iam para... É tipo, vamos sair daqui, gente, mas vamos para outro canto. Vamos para a casa do Robinho, porque lá a gente vai ter mais comunhão. Lá a gente vai ter o partir do pão, lá a gente vai refletir sobre o sacrifício de Cristo que Ele fez por cada um de nós. Vamos agradecer por isso lá no Robinho? E aí eu não estava lá, mas eu imagino que depois de outro irmão, depois do Robinho, iam para outro irmão, e aí ficava a igreja vivenciando isso todo dia. Era comum entre todos eles fazer isso. Eu não sei de que forma eles faziam isso. Acredito que não eram todos os discípulos. Mas vivenciar isso todo dia, você precisa do seu emprego, você precisa sustentar a sua família. Mas eles viviam isso. Eles tinham a forma deles viverem isso. E além do partir o pão, tinha também a oração. A oração, a intercessão, a experiência de viver um diálogo com Deus. Cristo, ele tornou isso algo direto. Esse evangelho vertical tem muito a ver com a nossa vida espiritual, porque foi através de Cristo que nós podemos falar diretamente com Deus, que nós não precisamos esperar um dia no ano para chegar para o sacerdote, faz isso aqui por mim, fala isso aqui para Deus, vai lá, faz o sacrifício, como era antigamente na lei. Cristo, ele já foi esse sacrifício. Cristo, ele interviu por cada um de nós para que nós pudéssemos ter esse acesso direto com Deus. Glória a Deus. E a oração é isso. A oração é interceder. Às vezes o Nacélio fala aqui das orações, que tem poucas pessoas, mas eu acredito que todos nós oramos em casa. Acredito que num momento difícil, numa alegria, num momento de festa, todos nós fazemos uma oração. Às vezes você, sem perceber, está fazendo oração. Agora isso vai depender da sua vida de relacionamento com Deus. Eu não posso estar orando a Deus se eu não tenho uma vida de leitura. Eu não posso estar orando a Deus e eu não tenho comunhão com meu irmão, ou eu tenho um problema com meu irmão lá na igreja. Qual é a sua oração? Que oração é essa que não vivencia o resto da vida cristã? É só pedidos? A gente tem muitos pedidos de orações, isso não é ruim. A gente vê que a igreja está depositando em Deus a sua confiança. Isso não é ruim. Mas quando você só pede, esquece de que a oração é relação, é conversa com Deus, eu acho que a sua oração ela não está sendo certa.
Agora, além da oração, da perseverança na palavra, além da nossa vida diária com Cristo, nós temos a comunhão e o partir do pão. Essa perseverança deve haver em todos nós, porque é primordial para a vida que nós queremos levar e se tornar visível. O evangelho que nós queremos viver e mostrar para as pessoas. E eu lembrei, quando eu estava preparando essa pregação, eu lembrei de um acontecimento que faz um pouco de tempo. Sim, aconteceu, eu acho que o Wagner estava comigo, acho que daqui, o Arnaldo eu acho que não estava. A gente ainda era jovem, o Wagner ainda era jovem. Ele ainda é jovem, gente, desculpa. Mas a gente era lá do Gereissati 2, a gente reuniu, vamos para a Ponte Metálica. Beleza. A gente se juntou uma galera, ainda até hoje acho que ainda tem foto disso. Não vou postar no Facebook porque parece que a gente vivia nas drogas, gente. Não é brincadeira. E aí, nesse dia a gente queria ir pra curtir a amizade. A gente queria ir, vamos lá, era todo mundo, os jovens, os homens, né? Os adolescentes lá do Gereissati 2. E aí, então vamos de quê? Vamos de trem. Beleza. A gente entrou nesse trem e vamos. Isso era um sábado, né? Acho que era um sábado. E a gente foi, beleza. Não aconteceu nada, a gente ainda andou ali pelo centro, vamos para a Ponte Metálica, chegamos lá na Ponte Metálica, a maioria estava de preto. Pensei, ir para a praia de preto tinha uns de calça. É muito sem noção, né? Agora a gente era bem inocente, uma inocência de adolescente. E aí quando a gente chegou lá, a gente sentou lá na Ponte Metálica, ficou olhando e a gente começou a cantar uns louvores. E era estranho, tinha uns caras com camisa de banda de rock e cantando uns louvores. Aí o pessoal passava, ficava meio assim, né? E a gente sentado bem no meio ali, quem conhece a Ponte Metálica sabe que tem uma alta assim no meio, a gente sentado lá brincando, aí de repente chegou uma senhora de lá da gente. Aí a gente em roda percebeu que ela foi se achegando. Aí ela sentou, aí esperou a gente cantar um louvor. Quando a gente terminou, ela... Ai, gente, que lindo! Que lindo ver vocês tudo assim, cantando essas músicas pra Deus, gente, não sei o quê. E aí a gente foi criando um diálogo, e isso foi se tornando uma amizade. Quando viu, a gente já estava marcando de ir pra casa dela. Isso no mesmo dia. Na mesma... não, então pronto, então vamos daqui. Mas não precisa a gente ir almoçar, dona Vandeci. O nome dela era Vandeci. Não precisa a gente almoçar não, a gente vai só lá, porque ela começou a falar do filho dela que tinha problemas, o filho dela que precisava ouvir uma palavra, que era aquilo que a gente estava vivenciando lá. E aí a gente, então vamos lá. A gente foi, pegou, não lembro se a gente pegou o ônibus, e a gente foi bater na casa dela, lá no Henrique Jorge, era lá. Da Ponte Metálica a gente foi para o Henrique Jorge. Ou não? Jockey Club. E aí a gente foi, chegou lá, o filho dela meio assim. A gente viveu um dia ali que eu acho que nunca vai sair das nossas memórias. Porque de uma coisa simples, de uma simplicidade, de vontade de querer estar junto, a gente conseguiu pregar o evangelho. Foi para 2 pessoas? Foi. Mas a gente nunca mais teve contato. Depois o Márcio tentou ligar para ela, mas a gente perdeu o contato. Mas eu acredito e tenho fé que até hoje eles estão firmes na igreja. O filho dela deve ter melhorado. Mas a gente foi lá e pregou a semente. Da maneira mais simples que a gente tinha, mais inocente, mas a gente, através da nossa vivência, a gente conseguiu passar esse evangelho que se tornou visível para ela.
E aquilo foi um dos melhores dias que a gente teve como adolescente. E não teve bebedeira, e não teve farra, e não teve mulherada, desculpe mulheres, mas era só homens. Mas a gente não precisou nada disso que o mundo lá fora prega para ser feliz. E nem precisou para transmitir uma felicidade que as pessoas vivem hoje. Agora, só temos essa maneira para vivenciar o Evangelho? Não. Uma segunda maneira está em Filipenses, capítulo 2. Vamos para lá. Filipenses, capítulo 2, versículo 1. Filipenses 2, 1. Amém? Amém. Leamos. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Não façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um dos outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. É um texto muito forte, fala da característica de Cristo. Paulo aqui está escrevendo aos Filipenses e ele pede que os filipenses continuem como eles são, porque eles são uma igreja que é unida, que tem amor, uma igreja forte. E Paulo ele anima eles a continuarem dessa forma. E ele dá nada mais, nada menos do que o exemplo de Cristo, para eles seguirem e continuarem firmes. E qual outra maneira que nós podemos vivenciar esse evangelho que as pessoas veem? É sendo humilde como Cristo foi e como ele nos ensinou aqui nesse texto. Como a igreja tem entendido o evangelho? É algo usado para se vangloriar? É um termo para nos tornar melhores do que as outras pessoas? É um status que nos põe sobre os púlpitos e deixa mais eloquentes e sabichões e entendidos? É a melhor maneira de se tirar vantagem financeira dos outros? Ou é um estímulo que busca maneira de glorificar o homem com fundamento aqui nessa terra? Será que é isso que a igreja está entendendo como se humilhar? É isso que a igreja tem entendido como mostrar a sua vida de humildade, já não sendo humildes, né? Será que é dessa forma que a igreja tem entendido? Trazendo para a gente, o evangelho é a humildade. É a humildade de você querer aceitar uma exortação, é a humildade de você querer ser como Cristo foi
menor do que o outro e não melhor do que o outro. E no versículo 7, ele fala que Cristo, ele se esvaziou de si mesmo. A humildade é uma característica importante, porque é uma característica de Cristo. Perseverar na doutrina dos apóstolos já era uma vivência do Evangelho de Cristo. Mas ser humilde é se tornar, como Paulo fala, a gente tem que ter o mesmo sentimento que houve em Cristo, de humildade. E entender a mente, as atitudes de Cristo e aquilo que nos ensinou pode ser bastante difícil, pode ser algo que, meu Deus, eu vou pensar como Cristo, eu vou viver como Cristo. Nós temos que tentar. Nós temos que tentar tirar o egoísmo de cada um de nós, o egoísmo de não querer vivenciar esse evangelho e transmitir aquilo que nós vivemos para as outras pessoas. Isso é o egoísmo. Às vezes é egoísmo da nossa parte querer, não, eu sou tímido. Não sou tímido, eu não falo não para as pessoas. Peraí, eu sou tímido. Mas às vezes nas redes sociais você não é nada tímido. Às vezes você expõe aquilo que você não é para as pessoas lá fora e esquece de expor o que você resolveu, você escolheu ser quando você foi batizado, quando você se tornou um cristão. E imitar Cristo é a forma mais prática de esvaziar esse egoísmo. Tem uma certa dificuldade. Eu sei que é difícil, é complicado quando você olha para o outro e às vezes essa outra pessoa, não estou querendo citar ninguém, mas você olha para a pessoa e a pessoa é daquele jeitão, arrogante. Meu Deus, eu tenho que ser menor do que essa pessoa. Eu tenho que ser mais humilde do que essa pessoa não é. E é difícil, é do homem querer mostrar, às vezes, que sabe mais, é do homem querer não aceitar que o outro é melhor do que ele. Tanto que é comum, assim, de nós vermos, se a gente está assistindo um filme que é aquelas histórias bem americanas, que tem sempre a galera da escola, e aí tem a galerinha popular, tem o nerd, e sempre os populares são melhores do que o nerd. E os americanos têm essa é quase da cultura deles, de mostrar que as pessoas que são aparentemente mais frágeis, elas podem transpor as pessoas que são aparentemente mais fortes. E é até um roteiro normal de qualquer filme americano que fala sobre isso. Mas é um ensino de humildade. A gente vê a humildade incrustada numa cultura. E trazendo mais para a nossa realidade, a gente vive hoje um mundo gospel. O Anderson fala aqui, o Flávio fala, o Everton, a Marcele, fala muito sobre o mundo gospel e essas coisas que estão passando hoje. A gente não vê humildade nisso. A gente não vê pessoas humildes, pessoas que se esvaziam de si para poder pregar o evangelho hoje em dia. A gente cansa de falar de pessoas cantores cristãos, por exemplo, que as músicas deles humildade não existe no dicionário de uma pessoa que compõe uma música daquela. Não tem por que a gente ficar ouvindo uma letra que enche o meu ser. Se Cristo, que é Cristo, é Filho de Deus, ele está acima de todos, como Paulo fala no final, ele é o nome que está acima de todo nome, e a gente tem ele como modelo de humildade. Para você ter noção, ele veio, ele era Deus, ele era um ser superior, e aí ele disse, não, eu vou descer, eu vou virar um humano que é o
o meu ser, que foi o que eu criei, vou virar um deles para mostrar para eles que a humildade, ela tem que ser prezada. Então ele se esvaziou da divindade dele para poder mostrar para o homem que sim, a gente pode ser humilde. E exemplificando, a gente vê muita coisa, a gente vê música gospel, a gente vê líderes famosos, arrogantes, que tem o cara do chapéu, que até bater na cara dos fiéis bate. E a gente tem, não vou tão longe, tem pessoas aqui perto mesmo. Eu acho que eu não lembro se eu já falei disso aqui, mas quando eu fui casar, a gente foi ali atrás de uma congregação, ali do espaço da igreja para poder fazer um casamento mais espaçoso. E aí eu fui 2 vezes atrás do pastor da igreja, falar com o pastor. Mas o pastor não me recebeu nenhuma das 2 vezes. E toda vez que eu chegava lá, uma vez a gente foi, teve que assistir o culto todo lá, um culto de adoração ao homem, porque aquilo ali não era um culto a Deus. Não estou dizendo que todo domingo lá é assim, mas no dia que a gente foi era. Tinha um pessoal lá de São Paulo, um pessoal lá de fora, e aí era citando direto essas pessoas, e eu já fui me vacinando. Quando acabou o culto, ele não pôde falar com a gente, porque tinha esse pessoal lá. Então pronto, então vamos tentar ir depois. A gente foi depois, e aí a gente chegou depois que tinha acabado o culto, e a gente viu ele sentado assim fora, e eu chamei, né? Ele mandou outra pessoa que estava do lado dele, e ele continuou sentado. E eu queria conversar, saber sobre o espaço aqui, que a gente pensa em casar e queria aqui o ambiente. E eu queria saber com o pastor se dá pra gente fazer aqui. Aí, não, rapaz, você não fala com o pastor não, você fala comigo aqui. E aí acabou que não deu certo, deixou pra lá, mas ficou a lição de que hoje as pessoas tratam o evangelho como um pedestal. Ser hoje um pastor de uma igreja, às vezes, é um pedestal. Não digo dos daqui. Porque, tanto que eu tenho uns amigos que fazem mal hora, sabe? Porque, ei, mas tu vai herdar uma igreja, é? Olha aí, irmão, vai herdar uma igreja aí. Ah, já preparou qual é o carro que tu vai querer? Aí eu, macho, meu pastor não tem carro. Ele vai de carona comigo. E o meu cai nos pedaços ali também. E eles ficam de cara porque aqui na igreja a gente não tem um prédio exuberante, a gente não tem aquela grandiosidade aqui nas pessoas de querer se mostrar. E quando eu falo isso, eles ficam, tu vai ganhar dinheiro como, mano? E eu digo, eu não vou ganhar dinheiro. Eu não almejo ser dessa forma. Mas o que tem que se tornado hoje, as igrejas, é isso. É triste, porque é até mais fácil de falar. É mais fácil expor que a igreja hoje não é humilde do que tentar falar que a igreja é humilde. E além desses exemplos, a gente vê a tal da prosperidade, que só prega isso, que só prega que o homem precisa disso, que não prega nada de humildade. E às vezes até a nossa juventude. A juventude esqueceu de se tornar humilde a ponto de estar na igreja para entender o evangelho. A igreja parece que não a igreja é jovem. A igreja, não estou separando aqui, dizendo que temos velhos e jovens. Mas os jovens da igreja. Muitas vezes a gente conta que a quantidade de jovens que tem, e o ministério tem batido firme em cima disso. As pessoas estão tentando criar programações, criar junção. Teve uma programação muito boa que foi até lá em casa, os meninos foram tudo lá para casa. Mas o jovem hoje tem trocado Deus, tem trocado a vontade de ser humilde por outras coisas. Tem trocado o ensino da palavra, o estudo da palavra por um shopping. Ou tem trocado
por ficar em casa, assistindo televisão, assistindo uma série, jogando videogame ou assistindo novela. A juventude tem feito isso. Que humildade a gente vê no jovem fazendo isso? Ah não, é porque hoje eu tenho comemoração de um amigo meu. Não dá para entender. É como se a gente pegasse aquilo que Cristo fez, que Ele é o Evangelho, é como se a gente pegasse Cristo e jogasse Ele na lixeira. Quando você faz isso, você joga Ele na lixeira. Porque você joga o Evangelho dele, e o estudo, você joga o culto, você joga tudo na lixeira, você joga Cristo junto. É pesado a gente falar disso, mas se a gente falando o pessoal não entende, imagina se a gente não fala. E Cristo, ele tinha relações com as pessoas. Ele tinha relação com os pecadores, tanto que os fariseus apontavam Cristo. Ah, ele está lá com os pecadores, ele está lá com a mulher lá que era prostituta. E aí Cristo no caminho passava e curava as prostitutas, curava a filha de Jairo, curava a viúva de Naim, pelo menos o filho dela, né? E curava a mulher do fluxo de sangue, que ele nem sabia que ia curar ela. Mas apenas num toque de roupa ele teve uma relação pessoal com aquela mulher. Uma relação de transformar a vida dela. E Cristo era e é até hoje um modelo de humildade. A gente vê essa humildade quando Cristo ele lá na cruz, ele olha para o lado e diz que o ladrão que está do lado dele vai estar no paraíso com ele. Ele podia muito bem, o cara estava lá xingando ele alguns minutos atrás, ele podia muito bem, você não vai hoje para onde eu vou. Mas não, ele diz, você vai comigo, você vai estar comigo hoje onde eu vou estar. E nós temos nos disposto a sair dessas quatro paredes, de mostrar esse evangelho humilde para as pessoas lá fora. Nós temos nos esvaziado de nós para transmitir o evangelho digno, um evangelho que seja digno da vontade de Deus, que não seja aquele evangelho que, não, eu vou viver isso aqui, mas na minha casa eu não sou humilde, na minha casa eu bato na minha esposa. Na minha casa eu distrato os meus filhos e grito com a minha mãe. Ser humilde, viver humildade não é só viver aqui dentro da igreja. Viver humildade é viver a sua vida. Viver a sua vida tem que ser humilde. Eu lido com pessoas arrogantes todos os dias. A gente trabalha com pessoas com clientes que são muito grandes. E às vezes nos clientes eu vejo mais humildade do que pessoas dentro da igreja. Tem os arrogantes, a maioria é arrogante. Mas às vezes eu fico, meu Deus, aquelas pessoas ali dão de 10 a 0 em pessoas que estão dentro das congregações. E elas às vezes nem conhecem o evangelho ou nem acreditam em Deus, muitas vezes. E atrelado a esse quesito de humildade, Cristo também nos ensinou um terceiro e último quesito, que também está em Filipenses, está no versículo 8. Vamos ler. Assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, lhe deu o nome que está acima de todo nome. Alguém consegue notar qual é esse próximo quesito que nós vamos tentar entender aqui? De acordo com o versículo 8, se esvaziou, se humilhou a si mesmo, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Alguém arrisca? Qual? Obediência. Ser obediente até a morte. E a
todo o sofrimento que Jesus sabia que ia passar, apesar de toda a dor, mas ele foi obediente até a morte. E ser obediente, para ele, o elevou, como diz o versículo 9, sobremaneira, porque Deus ele exaltou ele no cargo mais alto. Ele já tinha esse cargo, ele não precisava disso de novo. Ele já era Deus, ele já tinha essa divindade. Mas só pela sua obediência, Deus o exaltou. O nosso ser tem que mostrar satisfação em obedecer ao Senhor. O ID é um mandamento, e a partir do ID a gente deve obedecer. ID por todo mundo, pregar o Evangelho. Se você quiser sair aqui e viajar o mundo pregando o Evangelho, Deus te abençoe. Mas não necessariamente a gente vai sair todo mundo pelo mundo e pregando o Evangelho. A gente tem que pregar o Evangelho às pessoas que a gente conhece, a gente tem que obedecer o ID, porque é uma das primeiras premissas que Cristo deixou para nós. Uma das premissas essenciais. A Bíblia está cheia de ordens e ensinos, e muitas pessoas desistem de serem cristãs porque, não, a igreja tem muita ordem. Não, pelo amor de Deus, não vou não. Às vezes a gente, no estudo de 5 aulas, a pessoa, não vou não quero mais não. Porque vê que a Bíblia, ela tem tanta coisa para obedecer e para cumprir, que a pessoa desiste. O ser humano hoje, ele não quer mais se dispor a viver uma aventura difícil. Uma aventura um pouco mais complicada. Ele quer viver o fácil, e a gente vê isso de todo jeito na nossa vida. A gente vê facilidade, a internet traz muita facilidade, a TV traz muita facilidade, os financiamentos da vida trazem muita felicidade e facilidade. E as pessoas hoje não querem mais ter algo difícil. O pessoal, não, mas se tem um fácil, eu não vou fazer o difícil. Às vezes eu discuto um pouco lá com os meninos do trabalho, porque para eles é como se eu fosse como se eu estivesse sendo besta. Mas tu tá dentro da igreja, não, vamos para canto tal. Aí eu, não, mas isso não faz parte da minha vida. Em que ponto vocês não entendem que isso não faz parte? E aí eles entendem, eles compreendem, mas nunca deixa aquele, ei, mas bora, ei, vamos ali, ei, sabe? E é da vida do cristão isso. Ser obediente não é apenas aquele lance de pai com filho. Meu filho, vai ali na bodega e compre R$1 de ovo. E o menino vai e traz R$1 de linguiça. Não é apenas essa obediência que nós estamos falando. Você tem sido obediente? Às vezes como um pai e um filho, pelo menos isso, como nós somos com Cristo, como nós somos com Deus, filhos de Deus Pai. Você tem sido obediente em cumprir os mandamentos, em viver as ordens que Cristo deixou? Mas como essa obediência pode se tornar visível? Como ela pode se tornar o Evangelho visível? Na vida cristã, a igreja necessita de pessoas dispostas a obedecer os mandamentos. Foi isso que eu falei. A igreja precisa de pessoas que a gente veja nelas. Aquela pessoa é obediente a Deus. Aquela pessoa, ela segue a palavra. A obediência está atrelada ao compromisso. Se você é obediente a Deus, você tem compromisso, você é organizado. As pessoas se comprometem com o trabalho, às vezes, mas não querem terminar o trabalho. E acaba que se torna uma desobediência. Acaba que
você começou uma coisa e demonstrou que aquilo não é apto para aquilo. Uma igreja obediente, ela se move baseada nas Escrituras. Juan, se mover, mostrar ao mundo o que a igreja se propôs a fazer. Você sair da sua cadeira, você se levantar e ir para as ruas e para as casas pregar a palavra, demonstra o que é o Evangelho visível. Demonstra que você soube obedecer ao ID, a premissa essencial do Evangelho. E aí, eu tenho um exemplo para citar aqui para vocês. Laís da Silva Souza. Algumas pessoas aqui podem até conhecer ela. É da TV, mas dá para conhecer. Ela nasceu em Ribeirão Preto no dia 13 de dezembro de 88. Ela é uma ginasta brasileira que fez parte da equipe brasileira que disputou os Jogos Olímpicos de Pequim em 2008 na China e, ao lado da Jaime Barbosa e Daiane dos Santos, conquistou a melhor colocação brasileira dos Jogos, que foi a 8ª colocação. Em 2013, Laís, além da ginástica, ela começou a treinar o esqui aéreo, que é, para quem não sabe, aquelas descidas e vai e faz aquelas manobras muito loucas no gelo, que eu nunca teria coragem nem de andar nessa rua aqui. Não ia deslizar nada, mas não teria coragem. E ela, com o costume de voar e de fazer aquelas coisas, ela, não, vou treinar esqui também. E com todo o esforço, ela conseguiu uma vaga para disputar os Jogos Olímpicos de Inverno em 2014. Em 28 de janeiro de 2014, ela sofreu um acidente ao cair treinando, e esse acidente causou uma torção na coluna cervical e deixou ela paraplégica, tetraplégica. Após passar por cirurgia, Laís começou um novo tratamento para recuperar os movimentos. E aí essa aqui é a Laís hoje. Bota aí. Para quem sabe, uma ginasta, ela mexe acho que todos os músculos do corpo dela. O que ela consegue fazer hoje é isso. Esse vídeo é um dos mais recentes que tem. E essa é a mesma ginasta que ficou entre as 8 melhores equipes em Pequim de 2008. Ela, com todo esse esforço, ela consegue mexer um braço que eu já mexi aqui 1 milhão de vezes aqui e vocês estão só no meu braço. Pode tirar. E aí, o que é que isso tem a ver com obediência? A igreja, ela tem que se mover. Pode parecer aqui muito clichê mostrar um vídeo desse, você tentar entender o que é se mover. Mas ela precisa deixar de vir aos cultos só no domingo, sendo que você pode vir na semana. Ela precisa demonstrar que ela é um corpo. A Laís, ela necessitava de praticamente todos os músculos e parte do corpo dela para fazer as acrobacias que ela fazia. E agora ela não consegue mais mover nada, além desse braço que ela arrasta. Mas é com essa dificuldade que ela consegue fazer isso. E a igreja não é diferente. Você é uma parte desse corpo, a igreja é um corpo. Se você às vezes não se move para fazer algo, a igreja, que é um corpo, ele vai ter dificuldade para se mover. O evangelho, para se expandir, ele precisa da movimentação das partes do corpo da igreja. É estranho falar isso porque a gente mistura pessoas com corpo e aí dá uma estranheza, mas a igreja é um corpo. Eu não consigo mexer a minha mão
se tiver faltando aqui um antebraço. Se eu não tiver um antebraço aqui, o meu cérebro não comanda a minha mão. Eu não consigo. Da mesma forma que eu só consigo mexer o meu braço porque existe a minha mão, porque existe um antebraço. Se o antebraço não quisesse mexer, eu não consigo levantar a minha mão. Da mesma forma que a igreja. Às vezes a igreja depende que você se mova. A igreja depende que você se mexa e mostre que você quer ajudar esse corpo a se mexer e a exibir esse evangelho que as pessoas lá fora veem. E será que nós temos tentado se mover? Será que a gente tem tentado demonstrar que cada parte do nosso corpo quer se mover para que esse corpo maior cresça, para que esse corpo maior se mova e não fique uma igreja como analogicamente falando, a Laís Souza está ali parada tentando mover só um braço. Vai ser triste no dia que o evangelho chegar a isso. Eu acredito que não vai. Acho que Cristo volta antes e a gente não vê isso. E aí, se a gente não está fazendo isso, tem algumas coisas que não vão ajudar isso a acontecer. Ficar em casa nos dias do culto não demonstra essa obediência. Trocar as programações da igreja por agenda pessoal não demonstra essa obediência. Criticar os irmãos que tentam fazer o trabalho não demonstra essa obediência. Ser o crente só dentro dessas paredes de nenhuma maneira demonstra essa obediência. A obediência de sair do seu lugar e ir pregar esse evangelho. O evangelho no chão depende desse nosso esforço. Não para que seja um mérito nosso. Você não tem que fazer isso aqui porque eu quero barganhar com Deus. Você não vai fazer isso porque eu não tenho que fazer isso, é o jeito eu fazer, porque senão eu não vou para o céu. Não é dessa forma. Tem um pessoal que brinca e posta lá nas redes sociais que se você não quer ir para o culto, não tem vontade de estar no culto, o que é que você vai fazer no céu, irmão? Não tem para que você ir para o céu. Eu não sei para onde você vai, mas se você não quer estar aqui, você não está entendendo o motivo de ir para o céu. E essa forma de barganhar com Deus, às vezes é errada, às vezes, todas as vezes que se torna uma barganha, você está fazendo isso da forma mais errada possível. Deus ele não quer ver de você um esforço que seja para a sua glória e para a sua honra. Deus não quer ver de você tentar se mexer e sair do seu local só para poder, no final de tudo, meu Deus, vou ganhar isso aqui. Ele não quer ver isso. Ele quer que o nome dele seja glorificado, seja entendido. E para isso, a pior maneira de você tentar conseguir isso é barganhando com Deus. Um pregador, uma certa vez, disse: porque alguns cristãos, apesar de ouvirem 1000 bons sermões, não têm avanço na vida espiritual? Porque eles negligenciam a sua obrigação, o seu quarto fechado, a solidão com Deus, e eles não meditam no que ouviram. Eles amam o trigo, mas não moê-lo. Eles teriam o milho, mas não iriam ao campo colhê-lo. O fruto está pendurado, mas eles não vão estender a mão. A água está fluindo em seus pés, mas eles não vão se inclinar para beber. Irão reclamar porque outros não fazem isso para eles. E a igreja tem sido isso. A igreja tem ouvido o ensino, a igreja tem tido a oportunidade de
de aprender, e a igreja não está pegando isso. Vocês lembram que a oportunidade ela é careca, né? Se ela passar, não tem como você puxar pelo cabelo dela. E os ensinos que tem tido aqui é exatamente para isso. Para você pegar. Para você, na hora que você está ouvindo, você captar. Falar desse evangelho que mostra a vida de Cristo, tem transformado vidas de pessoas lá fora. Por mais complicado que seja. Mas se você ouve a palavra, ou muitas vezes nem ouve, não tem como você pregar esse evangelho. Então você vai pregar o quê? Se você está vazio por dentro, você não pode preencher outra pessoa. É muito difícil, é muito complicado falar disso para nós. Mas Cristo ele nos incita a fazer isso, ele nos anima. E aí, recapitulando o que nós ouvimos hoje, os cristãos, eles podem vivenciar esse evangelho no chão, esse evangelho na perspectiva horizontal, preservando a comunhão, preservando o partir do pão, preservando a oração, essa comunhão que fortalece, o partir do pão que contempla o sacrifício de Cristo, a oração que relaciona o cristão com Deus. Uma outra forma de vivenciar também que a gente viu foi ser humilde, como Cristo ensinou, e ser obediente até a morte, como ele também ensinou aqui. É primordial para o cristão querer viver o evangelho e passar isso para as outras pessoas. Se você quer viver isso e não quer passar para outras pessoas, você começa daí não vivendo o evangelho. Nada mais, nada menos que Cristo foi o nosso modelo de vivência do evangelho. Imitar a Cristo é uma forma prática de se esvaziar de todo o egoísmo que temos. É uma forma de obedecermos a Deus da forma mais prazerosa e frutífera possível. É aprender a preservar, a orar, comungar e descobrir que através dele fomos escolhidos para fazer sua vontade. E a partir de agora, que a gente possa se mover. E você frise na sua cabeça que esse evangelho no chão, que é mostrado através de nós, ele depende que você se mova. Ele não depende essencialmente de você. Mas a partir de você, esse evangelho se move. E que nós possamos, através das nossas ações, das nossas atitudes, se esvaziar, obedecer e tentar cumprir esse mandamento, que é o ide, e declarar que Cristo, ele é o nome que está acima de todo nome, ele é a nossa bússola, ele é o nosso farol, ele é o nosso norte, e tentar exibir esse evangelho visível. E exibindo esse evangelho visível, a gente pode ir lá fora e resgatar o perdido e apresentar Cristo a ele com as nossas vidas. Amém? Que cada um de nós possa viver esse evangelho com o nosso coração. Que cada um tenha captado essa mensagem não como uma exortação, não como uma afronta, não como uma dor, mas sim como dicas de como nós possamos viver e demonstrar esse evangelho. Que Deus possa abençoar todos nós. Amém?